Chegamos num ponto do campeonato em que não tem mais espaço para vacilo. O São Paulo precisa abrir o olho, parar de brincar e mostrar que ainda tá na briga. Porque, olha, se continuar desse jeito, vão empurrar a gente ladeira abaixo sem dó. Toda rodada virou um teste de paciência. A gente assiste com o coração na mão, esperando ver um time com fome de vitória, mas às vezes o que aparece em campo é só um retrato de indecisão e falta de atitude. E isso machuca. A impressão que dá é que o São Paulo ainda não entendeu o peso do momento. Parece que estão jogando amistoso, como se cada ponto não fosse decisivo. Enquanto isso, a tabela vai andando, e quem piscar demais vai ser engolido. O torcedor tá ficando cansado. Já não aguenta mais ver um time que não sabe se quer ser grande ou mediano. O São Paulo sempre foi gigante, e o mínimo que a gente espera é que entre em campo com a postura de quem sabe disso. E quando começam aquelas análises de rodada, de quem vai surpreender ou decepcionar, é duro ouvir o São Paulo no meio das dúvidas. Porque a verdade é essa, ninguém mais aposta com firmeza nesse time. E isso é culpa só do próprio elenco. A torcida não quer mais discurso bonito. A gente quer ver o time jogando com o coração na ponta da chuteira. Chega de falar em evolução, em processo. Queremos resultado, raça e entrega do primeiro ao último minuto. Não tem como aceitar um time que vive apagado. Um grupo que só desperta depois de estar atrás no placar. É frustrante ver a camisa tricolor sendo tratada como se fosse qualquer uma. Isso não pode continuar. A responsabilidade é grande. E todo mundo que veste esse uniforme tem que sentir isso no sangue. O São Paulo não é um clube qualquer. É um gigante. E gigantes não se escondem. Eles enfrentam, lutam, brigam até o fim. Não adianta ter elenco se falta atitude. A camisa pesa, mas se não tiver quem a honre, ela fica leve demais. E a gente tem visto um time que, por vezes, parece desinteressado, desconectado da realidade da competição. Os adversários não tremem mais ao enfrentar o São Paulo. E isso é grave. Porque o respeito que essa camisa sempre teve está se perdendo na falta de comando, na instabilidade tática, na falta de resposta em campo. Ainda há tempo de mudar. Ainda dá para virar esse roteiro. Mas precisa querer. Precisa colocar a alma em cada dividida, em cada escanteio, em cada bola recuperada. Sem isso, vamos continuar sendo figurantes da nossa própria história. O campeonato exige intensidade, inteligência e garra. Não é sobre jogar bonito. É sobre ser eficiente, sobre entender que um empate fora de casa não serve quando você está tentando recuperar terreno. Os jogos decisivos estão aí, um atrás do outro. E cada um deles tem que ser tratado como se fosse o último. Não dá mais para pensar em poupar, em experimentar. Agora é hora de firmar um time titular, uma base, uma ideia. Chega de improvisação. Chega de vamos ver o que acontece. O São Paulo precisa assumir as rédeas da própria trajetória. Porque senão, outros clubes vão passando e quando a gente perceber, já vai estar no pelotão do esquecimento. A torcida vai continuar presente, claro. Vai cantar, apoiar, gritar até a garganta pedir arrego. Mas a paciência tá no osso. O torcedor quer ser respeitado. Quer voltar a acreditar de verdade. Não dá mais para viver de lampejos. Cada jogo é uma chance de recuperar a moral. De calar a boca dos críticos. De mostrar que ainda existe um projeto, um objetivo, uma ambição. Porque se não tiver isso, é melhor nem entrar em campo. É desesperador ver que alguns ainda não entenderam a gravidade da situação. Não estamos falando de uma fase ruim. Estamos falando de um clube que parece ter perdido a noção do próprio tamanho. A gente já viu esse time fazer coisas incríveis. Já viu virar jogos improváveis, bater gigantes, levantar troféus que pareciam inalcançáveis. Então por que agora parece tão difícil jogar com vontade? É a obrigação de cada jogador entrar com sangue nos olhos. Com o peito estufado. Com a certeza de que está representando milhões. Não pode ser só mais um jogo. Tem que ser o jogo da vida. Sempre. Os bastidores também precisam se movimentar. Diretoria, comissão técnica, departamento médico, todos têm que remar na mesma direção. Porque senão, não adianta nada mudar a escalação se o ambiente estiver afundando. E o torcedor sente isso. A gente percebe quando o clima está estranho, quando os discursos não batem com a realidade. O campo mostra tudo. E o campo tem sido cruel com o São Paulo. A cada rodada que passa, a pressão aumenta. E pressão é boa. Pressão molda caráter. Mas só se o time souber usar isso como combustível. Se deixar virar peso, já era.
Vai desmoronar. Essa rodada específica pode ser um divisor de águas. Pode colocar o São Paulo de volta nos trilhos. Mas para isso acontecer, tem que entrar com postura. Tem que jogar como se fosse final de campeonato. Não adianta chorar depois do apito. A hora de decidir é dentro dos 90 minutos. E a gente já cansou de ver o São Paulo acordando tarde demais. Precisa mudar agora. Já passou da hora. Tem que parar de olhar pro adversário com respeito exagerado. Quem veste essa camisa tem que se impor. Mostrar quem manda. E isso começa no primeiro toque na bola, na primeira dividida, no primeiro carrinho. Essa rodada pode ser a virada. Pode reacender a chama. Mas só se o elenco quiser. Só se parar de inventar desculpa e decidir jogar futebol de verdade. O torcedor não quer mais promessas. Quer ver a bola rolando e o time dominando. Quer ver jogador dando carrinho na lateral como se valesse título. É esse tipo de entrega que conquista. Estamos cansados de ser coadjuvantes. O São Paulo tem que recuperar o protagonismo. Voltar a ser temido. Voltar a ser referência. E isso não vem do nada. Vem do trabalho duro, da entrega, da concentração. A camisa tricolor não pode mais ser símbolo de indecisão. Tem que voltar a ser sinônimo de força, de ousadia, de futebol bem jogado. E isso só depende do próprio elenco. Essa rodada é o teste final. Quem entrar em campo precisa saber que carrega uma nação de torcedores. Que cada passe errado dói, que cada chute para fora frustra milhões. E a gente vai estar lá, sempre. No estádio, na televisão, no rádio, no celular. Onde for. Porque o amor é eterno. Mas a paciência não é. O São Paulo tem a chance de virar essa história. Mas precisa escrever esse novo capítulo com coragem, com sangue, com alma. Senão, a temporada vai virar só mais um borrão de frustração. Tá tudo nas mãos dos jogadores. É o momento de mostrar grandeza. De colocar os rivais no bolso. De fazer a torcida vibrar de novo. E isso começa agora. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se for verdade mesmo o que está circulando, a torcida tricolor vai ter muito o que comemorar nos próximos anos. Imagina só, o São Paulo, gigante que é, tricampeão mundial, podendo contar com o investimento direto da Emirates. Sim, aquela mesma dos petrodólares, que já estampa sua marca no peito de clubes como o Real Madrid e o Arsenal, agora mirando o Morumbi como novo território para expandir seus negócios no futebol. Quando ouvi isso pela primeira vez, confesso que o coração acelerou. É a chance de reescrevermos nossa história com tinta dourada. O técnico Hernan Crespo, que vem fazendo um trabalho consistente à frente do time, já teria sido avisado nos bastidores sobre esse possível reforço institucional. E não estamos falando de reforço qualquer. É dinheiro, estrutura, visibilidade global. Estamos falando de um São Paulo com projeção internacional real, não só pela história que já tem, mas pelo que pode construir com um parceiro dessa magnitude. A Emirates não entra em qualquer projeto. Isso é fato. Eles analisam contexto, torcidas apaixonadas, possibilidades de marketing e, principalmente, a chance de gerar impacto mundial. E o São Paulo, mesmo vindo de anos instáveis, ainda carrega uma aura de grandeza que poucos têm. Somos tricampeões da Libertadores, vencemos o Milan, o Liverpool e tantos outros gigantes. É isso que eles enxergam. E a torcida, claro, já começou a sonhar. Imagina só ver o Morumbi com aquela faixa vermelha estampada com Fly Emirates. Não é só estética, é símbolo de um novo tempo, de uma retomada de protagonismo, de não sermos mais coadjuvantes no cenário nacional e internacional. Seria o início de uma era de ouro. Os bastidores do clube estão fervendo. Júlio Casares, sempre discreto, estaria articulando essa negociação há meses. Fontes próximas afirmam que o presidente já viajou a Dubai mais de uma vez em 2025 e que reuniões com representantes da Emirates ocorreram em sigilo absoluto. Mas agora, os rumores começaram a ganhar corpo, e onde há fumaça, nesse caso, parece haver fogo. Não dá para negar, a Emirates tem um histórico de transformar os clubes em que investe. No Arsenal, bancou estádio, reforços e até ajudou na estruturação do clube como marca global. No PSG, mesmo que o investidor principal seja o Qatar, a parceria com a companhia aérea foi crucial para alavancar a imagem do clube. E no São Paulo, os efeitos poderiam ser ainda mais grandiosos. O projeto seria ambicioso. Além do patrocínio master,
a Emirates estaria disposta a investir diretamente na modernização do CT da Barra Funda e até em reformas no Morumbi. Tudo isso em troca de visibilidade global, transmissões internacionais e, quem sabe, até uma futura participação no modelo SAF. Ainda é cedo para cravar, mas os indícios apontam nessa direção. Hernan Crespo, com seu estilo calmo, mas exigente, teria aprovado a possível chegada desse parceiro. Segundo fontes internas, ele já estaria elaborando um planejamento de elenco para os próximos anos, contando com um orçamento que nunca teve antes. A ideia seria mesclar a base talentosa que o São Paulo sempre revelou com contratações pontuais, mas de peso internacional. E quando se fala em reforços, a lista que começou a circular nos corredores do Morumbi é de encher os olhos. Jogadores que hoje parecem fora da realidade brasileira poderiam, com a entrada da Emirates, vestir o manto tricolor. Não estamos mais falando de apostas sul-americanas ou promessas da Série B, mas de nomes que fazem diferença em grandes ligas europeias. A torcida, claro, já começou a se mobilizar. Nas redes sociais, campanhas espontâneas como Emirates no SPFC começaram a ganhar força. Hashtags, vídeos, montagens com camisas estilizadas. O torcedor são paulino sabe sonhar e, mais do que isso, sabe pressionar positivamente a diretoria. O movimento é orgânico, apaixonado e, sobretudo, esperançoso. Mas não é só na arquibancada virtual que o clima é de euforia. Conselheiros do clube também estariam empolgados com a possível entrada da Emirates. Muitos enxergam essa parceria como o divisor de águas que o São Paulo precisava para voltar ao topo. Outros, mais cautelosos, pedem responsabilidade e transparência nas negociações, afinal, já vimos promessas grandiosas virarem poeira em outros clubes. É importante lembrar que o São Paulo não se vende por qualquer valor. Temos tradição, história, títulos. E se a Emirates realmente quiser entrar, terá que respeitar isso. A ideia não é se curvar um novo dono, mas caminhar lado a lado com um parceiro estratégico, que entenda e valorize o que representa o SPFC no cenário do futebol mundial. O Morumbi, que já foi palco de tantas glórias, também está no centro desse possível acordo. Com o investimento, o estádio poderia passar por uma grande reforma, com modernização de acessos, setores VIP, estrutura para shows e eventos internacionais. Tudo isso elevaria o São Paulo a um novo patamar de gestão esportiva e comercial. E para quem duvida do impacto disso, basta olhar o que aconteceu com clubes que fizeram parcerias desse nível. Eles deixaram de ser apenas clubes locais e se tornaram potências midiáticas globais. E convenhamos, o São Paulo tem tudo para ser exatamente isso. A marca, a torcida, a história, está tudo pronto, só falta o combustível financeiro certo. Dentro de campo, o reflexo disso poderia ser imediato. Crespo teria mais ferramentas para montar o elenco que sonha. A permanência de jogadores importantes seria facilitada, a renovação com jovens da base poderia ser mais valorizada e o clube deixaria de vender promessas às pressas para equilibrar as contas. A base de Cotia, por exemplo, poderia se transformar num verdadeiro centro de excelência, com investimentos em tecnologia, ciência do esporte e infraestrutura. A Emirates teria, inclusive, interesse direto em patrocinar esse núcleo formador, como parte de um projeto social e esportivo global. E falando em marketing, o São Paulo passaria a disputar espaço com os grandes do mundo. Lançamento de camisas com ações globais, turnê de pré-temporada no exterior, documentários em plataformas de streaming, interação com torcedores em diversas línguas, o céu seria o limite. A diretoria já estuda até uma reformulação da comunicação do clube, criando canais em inglês e espanhol, redes sociais dedicadas ao público asiático e até a contratação de profissionais estrangeiros para atuar em setores-chave da gestão de marca. Tudo isso, claro, ainda depende da assinatura oficial. Mas a impressão é de que estamos mais próximos do que nunca. E para um torcedor como eu, que viu São Paulo levantar a Taça do Mundo, viver momentos mágicos com Raí, Kaká, Rogério Ceni e tantos outros ídolos, esse possível novo capítulo emociona. Porque não se trata apenas de dinheiro. É sobre voltar a sonhar alto, sobre olhar para cima e ver que o topo da América e do mundo estão novamente ao nosso alcance. É sobre respeitar o passado, honrar o presente e construir um futuro que faça jus ao peso da nossa camisa. A Emirates pode ser o sopro que faltava para reacender a chama. Não aquela que se apagou, porque o São Paulo nunca deixa de ser gigante, mas aquela que, agora, pode arder mais forte do que nunca. E com Crespo no comando, um técnico que entende de Libertadores, que sabe como ganhar e que tem o respeito do elenco, tudo pode se alinhar. Não seria apenas uma parceria financeira. Seria uma aliança entre tradição e modernidade, entre história e futuro, entre glória e projeção. O momento é esse. O clube está mais maduro,
a torcida mais consciente e o mercado mais aberto a parcerias que valorizam a identidade dos clubes. A Emirates pode encontrar no São Paulo não apenas um time para estampar sua marca, mas um verdadeiro lar para construir uma nova dinastia. E, convenhamos, ver o tricolor de novo no topo, com craques, com títulos, com estrutura, é o sonho de qualquer São Paulino. E agora, talvez, não seja mais só sonho. Pode estar bem perto de virar realidade. Os olhos do mundo podem voltar a mirar o Morumbi. E quando isso acontecer, estaremos prontos. De braços abertos, com o peito inflado de orgulho e com aquela velha certeza que nunca nos abandonou. O São Paulo é, sempre foi e sempre será gigante. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.